São Marcos, ou assenta. 226 trechos. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. 1. Nos trechos que se seguem, as crenças dos que estão errados serão refutadas por aqueles cuja fé é bem fundamentada e que conhecem a verdade. 2. Desejando mostrar que cumprir cada mandamento é um dever, enquanto a filiação é um dom dado aos homens através do seu próprio sangue, o Senhor disse: quando tiveres feito tudo o que te foi ordenado, digam: somos servos inúteis, apenas fizemos o que era nosso dever. Lucas 17. 10. Assim, o reino dos céus não é uma recompensa pelas obras, mas um dom da graça preparado pelo Mestre para seus servos fiéis. 3. Um escravo não exige a sua liberdade como recompensa, mas ele dá satisfação como quem está devedor, e recebe a liberdade como um presente. 4. Cristo morreu por causa dos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, 1 Coríntios 15. 3. E para aqueles que o servem bem, ele dá a liberdade. Muito bem, servo bom e fiel, diz ele, você tem sido fiel sobre o pouco, e sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25. 21. 5. Quem confia apenas no conhecimento teórico ainda não é um servo fiel. Servo fiel é aquele que expressa sua fé em Cristo através da obediência aos seus mandamentos. 6. Aquele que honra o Senhor faz o que o Senhor ordena. Quando ele peca ou é desobediente, ele aceita pacientemente o que vem como algo que ele merece. 7. Se você ama o verdadeiro conhecimento, dedique-se à vida ascética, pois o mero conhecimento teórico incha o homem. 1 Coríntios 8. 1. 8. Provações inesperadas são enviadas por Deus para nos ensinar a praticar a vida ascética, e elas nos levam ao arrependimento mesmo quando estamos relutantes. 9. As aflições que chegam até nós são o resultado dos nossos próprios pecados. Mas se os aceitarmos pacientemente através da oração, novamente encontraremos bênçãos. 10. Algumas pessoas, quando elogiadas por sua virtude, ficam encantadas e atribuem esse prazeroso sentimento de autoestima à graça. Outros, quando reprovados por seus pecados, ficam magoados e confundem essa dor benéfica com a ação do pecado. 11. Aqueles que, pelo rigor da sua própria prática ascética, desprezam os menos zelosos, pensam que são feitos justos pelas obras físicas. Mas seremos ainda mais tolos se confiarmos no conhecimento teórico e menosprezarmos o ignorante. 12. Embora o conhecimento seja verdadeiro, ainda não está firmemente estabelecido se não for acompanhado de obras. Pois tudo é estabelecido ao ser posto em prática. 13. Muitas vezes o nosso conhecimento fica obscurecido porque não conseguimos colocar as coisas em prática. Pois quando tivermos totalmente negligenciado a prática de algo, nossa memória disso desaparecerá gradualmente. 14. Por isso a Escritura nos exorta a adquirir o conhecimento de Deus, para que pelas nossas obras possamos servir a Ele com razão. 15. Quando cumprimos os mandamentos em nossas ações exteriores, recebemos do Senhor o que é apropriado, mas qualquer benefício real que obtivemos depende da nossa intenção interior. 16. Se desejamos fazer algo, mas não podemos, então diante de Deus, que conhece nossos corações, é como se tivéssemos feito. Isso é verdade, quer a ação pretendida seja boa ou não. 17. O intelecto realiza muitas coisas boas e más sem o corpo, enquanto o corpo não pode fazer o bem nem o mal sem o intelecto. Isso ocorre porque a lei da liberdade se aplica ao que acontece antes de agirmos. 18. Alguns, sem cumprir os mandamentos, pensam que possuem uma fé verdadeira. Outros cumprem os mandamentos e esperam o reino como uma recompensa devida a eles. Ambos estão enganados. 19. Um mestre não tem obrigação de recompensar seus escravos. Por outro lado, aqueles que não o servem bem não recebem sua liberdade. 20. Se Cristo morreu em nosso lugar de acordo com as Escrituras Romanos 5, 8 e 1 Coríntios 15, 3, e nós não vivemos para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou em nosso lugar, 2 Coríntios 5, 15, fica claro que somos devedores a Cristo para servi-lo até nossa morte. Como, então, podemos considerar a filiação como algo que nos é devido? 21. Cristo é mestre por virtude de sua própria essência e mestre por virtude de sua vida encarnada.
Pois ele cria o homem do nada e, através de seu próprio sangue, o redime quando está morto no pecado, e aqueles que acreditam nele, ele deu sua graça. 22. Quando a Escritura diz, ele recompensará cada homem de acordo com suas obras, Mateus 16:27, não imagine que as obras em si mereçam o inferno ou o reino. Pelo contrário, Cristo recompensa cada homem de acordo com se suas obras são feitas com fé ou sem fé nele. E ele não é um negociante vinculado por contrato, mas Deus, nosso Criador e Redentor. 23. Nós, que recebemos o batismo, oferecemos boas obras, não como pagamento, mas para preservar a pureza que nos foi concedida. 24. Toda boa ação que realizamos por meio de nossos próprios poderes naturais nos leva a nos abster do pecado correspondente, mas sem graça, ela não pode contribuir para a nossa santificação. 25. Os autocontrolados se abstêm da gula, aqueles que renunciaram às possessões, da avareza, os tranquilos, da loquacidade, os puros, da autocomplacência, os modestos, da impureza, os autossuficientes, da avareza, os gentis, da agitação, os humildes, da autoestima, os obedientes, das brigas, os autocríticos, da hipocrisia. Da mesma forma, aqueles que rezam são protegidos da desesperança, os pobres, de ter muitas possessões, confessores da fé, da negação, mártires, da idolatria. Você vê como toda a virtude que é praticada, mesmo até o ponto da morte, não é nada mais do que se abster do pecado. Agora, se abster do pecado é uma obra dentro de nossos próprios poderes naturais, mas não algo que nos compra o reino. 26. Enquanto o homem mau consegue manter o que lhe pertence por natureza, Cristo concede a graça da filiação através da cruz. 27. Alguns mandamentos são específicos e outros são abrangentes. Assim, Cristo nos ordena especificamente a compartilhar com aquele que não tem, Lucas 13:11, e ele nos dá um mandamento abrangente de abandonar tudo o que temos, Lucas 14:33. 28. Há uma energia da graça não compreendida por iniciantes, e há também uma energia do mal que se assemelha à verdade. É aconselhável não examinar muito de perto essas energias, porque você pode ser levado ao erro, e não as condenar de antemão, porque podem conter alguma verdade, mas devemos colocar tudo diante de Deus com esperança, pois Ele conhece o que é valioso em ambas. 29. Aquele que deseja atravessar o mar espiritual é paciente, humilde, vigilante e autocontrolado. Se ele embarcar impetuosamente nele sem essas 4 virtudes, ele agita seu coração, mas não consegue atravessar. 30. O silêncio nos ajuda, tornando o mal inoperante. Se ele também incorpora a si mesmo essas 4 virtudes na oração, ele é o apoio mais direto para alcançar a impassibilidade. 31. O intelecto não pode ficar em silêncio a menos que o corpo também esteja em silêncio, e o muro entre eles não pode ser derrubado sem quietude e oração. 32. A carne com seu desejo se opõe ao espírito, e o espírito se opõe à carne, e aqueles que vivem no espírito não realizarão o desejo da carne. Gálatas 5:15-17. 33. Não há oração perfeita a menos que o intelecto invoque a Deus, e quando nosso pensamento clama em alta voz sem distração, o Senhor ouvirá. 34. Quando o intelecto ora sem distração, ele aflige o coração, e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Salmo 51:17. 35. A oração é chamada de virtude, mas na realidade é a mãe das virtudes, pois ela as gera por meio da união com Cristo. 36. Tudo o que fazemos sem oração e sem esperança em Deus acaba sendo prejudicial e defeituoso. 37. As palavras de Cristo de que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, Mateus 19:30, referem-se àqueles que participam das virtudes e àqueles que participam do amor. Pois o amor é a última das virtudes a nascer no coração, mas é o primeiro em valor, de modo que aqueles nascidos antes dele acabam sendo os últimos. 38. Se você estiver indiferente quando ora ou afligido por várias formas de mal, lembre-se de sua morte e dos tormentos do inferno. Mas é melhor se apegar a Deus através da esperança e da oração do que pensar em coisas externas, mesmo que tais pensamentos possam ser úteis. 39. Nenhuma virtude isolada abre a porta de nossa natureza, mas todas as virtudes devem estar ligadas juntas na sequência correta. 40. Aquele cuja mente está cheia de pensamentos carece de autodomínio, e mesmo quando eles são benéficos, a esperança é ainda mais importante. 41. Há um pecado que é sempre para a morte. João 5:16. O pecado pelo qual não nos arrependemos. Para esse pecado, até mesmo as orações de um santo não serão ouvidas.
42. Aquele que se arrepende corretamente não imagina que é seu próprio esforço que cancela seus pecados anteriores, mas através desse esforço ele faz as pazes com Deus. 43. Se estamos sob a obrigação de realizar diariamente todas as boas ações de que nossa natureza é capaz, o que nos resta para dar a Deus como pagamento por nossos pecados passados? 44. Por maiores que sejam nossas ações virtuosas de hoje, elas não recompensam, mas condenam nossa negligência passada. 45. Aquele que sofre aflição em seu intelecto, mas relaxa fisicamente, é como alguém que sofre aflição em seu corpo enquanto permite que seu intelecto seja disperso. 46. A aflição voluntária em uma dessas partes de nossa natureza beneficia a outra. Sofrer aflição com a mente beneficia a carne, e sofrê-la com a carne beneficia a mente. Quando nossa mente e carne não estão em união, nosso estado se deteriora. 47. É uma grande virtude aceitar pacientemente tudo o que vem, como o Senhor ordena, amar um vizinho que te odeia. 48. O sinal de amor sincero é perdoar os erros cometidos contra nós. Foi com tal amor que o Senhor amou o mundo. 49. Não podemos com todo o coração perdoar alguém que nos faz mal, a menos que possuamos um conhecimento real. Pois esse conhecimento nos mostra que merecemos tudo o que experimentamos. 50. Você não perderá nada do que renunciou pelo amor ao Senhor. Pois, no devido tempo, isso retornará a você em grande multiplicação. 51. Quando o intelecto esquece o propósito da verdadeira devoção, então as obras externas de virtude não trazem lucro. 52. Se o julgamento inadequado é prejudicial para todos, é particularmente prejudicial para aqueles que vivem com grande rigor. 53. Filosofe por meio de suas obras sobre a vontade do homem e a retribuição de Deus. Pois suas palavras são tão sábias e proveitosas quanto suas obras. 54. Aqueles que sofrem em prol da verdadeira devoção recebem ajuda. Isso deve ser aprendido através da obediência à lei de Deus e à nossa própria consciência. 55. Um homem recebeu um pensamento e o aceitou sem examiná-lo. Outro recebeu um pensamento e testou a sua veracidade. Qual deles agiu com maior reverência? 56. O conhecimento real é aceitar pacientemente a aflição e não culpar os outros por nossos infortúnios. 57. Aquele que faz algo bom e espera uma recompensa está servindo não a Deus, mas a sua própria vontade. 58. Um pecador não pode escapar da retribuição, a menos que se arrependa de maneira apropriada ao seu delito. 59. Há aqueles que afirmam que não podemos fazer o bem a menos que recebamos ativamente a graça do Espírito. 60. Aqueles que sempre por escolha inclinam-se para os prazeres sensuais se abstêm de fazer o que está ao seu alcance sob o pretexto de que falta ajuda. 61. A graça foi dada de maneira mística àqueles que foram batizados em Cristo, e ela se torna ativa dentro deles na medida em que observam ativamente os mandamentos. A graça nunca deixa de nos ajudar secretamente, mas fazer o bem, na medida do que está ao nosso alcance, depende de nós. 62. Inicialmente, a graça desperta a consciência de maneira divina. Foi assim que até mesmo os pecadores vieram a se arrepender e a conformar-se com a vontade de Deus. 63. Além disso, a graça pode estar escondida nos conselhos dados por um próximo. Às vezes, ela também acompanha nosso entendimento durante a leitura e, como resultado natural, ensina ao nosso intelecto a verdade sobre si mesmo. Se, então, não escondemos o talento dado a nós dessa forma, entraremos ativamente na alegria do Senhor. 64. Aquele que busca as energias do Espírito, antes de observar ativamente os mandamentos, é como alguém que se vende como escravo e que, assim que é comprado, pede para ser libertado, mantendo ainda o dinheiro da compra. 65. Quando você reconhece que os eventos externos vêm até você através da justiça de Deus, então, em sua busca pelo Senhor, você encontrou conhecimento espiritual e justiça. 66. Uma vez que você reconheça que os julgamentos do Senhor estão em toda a terra, então tudo o que acontece com você ensinará a você o conhecimento de Deus. 67. Cada um recebe o que merece de acordo com seu estado interior. Mas somente Deus compreende as muitas maneiras diferentes pelas quais isso acontece. 68. Quando você sofre alguma desonra dos homens, reconheça imediatamente a glória que lhe será dada por Deus. Então você não ficará triste ou perturbado pela desonra, e quando receber a glória, permanecerá firme e inocente. 69.
Quando Deus permite que você seja elogiado, não se orgulhe por causa dessa providência divina, para que não caia na desonra. 70. Uma semente não crescerá sem terra e água, e um homem não se desenvolverá sem sofrimento voluntário e ajuda divina. 71. A chuva não pode cair sem uma nuvem, e não podemos agradar a Deus sem uma boa consciência. 72. Não recuse aprender, mesmo que seja muito inteligente. Pois o que Deus fornece tem mais valor do que nossa própria inteligência. 73. Quando, através de algum prazer sensual, o coração se desvia do caminho ascético, torna-se difícil de controlar, como uma pedra pesada deslocada em terreno íngreme. 74. Assim como um bezerro jovem que, em sua busca por pastagem, se encontra em uma plataforma cercada por precipícios, a alma é gradualmente desviada por seus pensamentos. 75. Quando o intelecto, tendo crescido plenamente no Senhor, arranca a alma de uma longa prepossessão, o coração sofre tormentos, como se estivesse na tortura, uma vez que o intelecto e a paixão a arrastam em direções opostas. 76. Assim como os marinheiros, na esperança de ganho, suportam com alegria o calor abrasador do sol, da mesma forma aqueles que odeiam a maldade aceitam de bom grado a repreensão. Pois os primeiros contendem com os ventos, os últimos com as paixões. 77. Assim como a fuga no inverno ou no dia de sábado, Mateus 24, 20, traz sofrimento para a carne e contamina a alma, da mesma forma o ressurgimento das paixões em um corpo envelhecido e uma alma consagrada. 78. Ninguém é tão bom e misericordioso quanto o Senhor. Mas nem mesmo Ele perdoa os não arrependidos. 79. Muitos de nós sentem remorso por nossos pecados, mas alegremente aceitam suas causas. 80. Uma toupeira escavando na terra é cega e não pode ver as estrelas. E aquele que não confia em Deus nas coisas temporais, não confiará nele nas coisas eternas. 81. O conhecimento real foi dado aos homens por Deus, como uma graça que antecede a plenitude da graça. Ensina aqueles que o recebem a acreditar acima de tudo no doador. 82. Quando uma alma pecadora não aceita as aflições que lhe acontecem, os anjos dizem, abre aspas, teríamos curado Babilônia, mas ela não foi curada. Fecha aspas. Jeremias 51. 9. 83. Quando um intelecto esquece o conhecimento real, ele luta com os homens por coisas prejudiciais como se fossem úteis. 84. O fogo não pode durar muito tempo na água, assim como um pensamento vergonhoso não pode permanecer em um coração que ama a Deus. Pois todo homem que ama a Deus sofre de boa vontade, e o sofrimento voluntário é, por natureza, inimigo do prazer sensual. 85. Uma paixão que permite-nos crescer ativamente dentro de nós por escolha própria, depois se impõe contra a nossa vontade. 86. Temos amor pelas causas de pensamentos involuntários, e é por isso que eles vêm. No caso de pensamentos voluntários, claramente temos amor não apenas pelas causas, mas também pelos objetos com os quais estão relacionados. 87. Presunção e ostentação são causas de blasfêmia. Avareza e autoestima são causas de crueldade e hipocrisia. 88. Quando o diabo vê que nosso intelecto orou de coração, ele faz um ataque poderoso com tentações sutis. Mas ele não se incomoda em destruir as virtudes menores com ataques tão poderosos. 89. Quando um pensamento permanece em um homem, isso indica seu apego a ele. Mas quando é rapidamente destruído, isso significa sua oposição e hostilidade a ele. 90. O intelecto muda de um para outro dos três estados noéticos diferentes. O segundo a natureza, acima da natureza e contrário à natureza. Quando entra no estado segundo a natureza, descobre que é ele mesmo a causa de pensamentos malignos e confessa seus pecados a Deus, compreendendo claramente as causas das paixões. Quando está no estado contrário à natureza, esquece a justiça de Deus e luta com os homens, acreditando-se injustiçado. Mas quando é elevado ao estado acima da natureza, encontra os frutos do Espírito Santo, amor, alegria, paz e outros frutos dos quais o apóstolo fala, e sabe que se der prioridade às preocupações corporais, não pode permanecer nesse estado. Um intelecto que se afasta desse estado cai no pecado e em todas as terríveis consequências do pecado, se não imediatamente, então no devido tempo, conforme a justiça de Deus decidirá. 91. O conhecimento de cada homem é genuíno na medida em que é confirmado pela gentileza, humildade e amor. 92. Todo aquele que é batizado de maneira ortodoxa recebe misticamente a plenitude da graça, mas ele só se conscientiza dessa graça na medida em que observa ativamente os mandamentos. 93.
Se cumprirmos os mandamentos de Cristo de acordo com nossa consciência, somos espiritualmente renovados na medida em que sofremos em nosso coração. Mas cada coisa nos chega no momento certo. 94. Ore persistentemente por tudo, e então você nunca fará nada sem a ajuda de Deus. 95. Nada é mais forte do que a oração em sua ação, nada mais eficaz em conquistar o favor de Deus. 96. A oração compreende o cumprimento completo dos mandamentos, pois não há nada mais elevado do que o amor a Deus. 97. A oração endevassada é um sinal de amor a Deus, mas a oração descuidada ou distraída é um sinal de amor ao prazer. 98. Aquele que pode, sem esforço, vigiar, ser longânime e orar é manifestamente participante do Espírito Santo. Mas aquele que sente esforço ao fazer essas coisas, mas o suporta voluntariamente, também recebe rapidamente ajuda. 99. Um mandamento é mais elevado que outro. Consequentemente, um nível de fé é mais firmemente fundamentado que outro. 100. Há uma fé que vem pelo ouvir, e há uma fé que é a substância das coisas esperadas. 101. É bom ajudar os inquiridores com palavras, mas é melhor cooperar com eles por meio da oração e da prática da virtude. Pois aquele que, por meio destas coisas, se oferece a Deus, ajuda seu próximo ajudando a si mesmo. 102. Se você quiser, com poucas palavras, beneficiar alguém ansioso por aprender, fale com ele sobre oração, fé correta e a aceitação paciente do que vem. Pois tudo o mais que é bom é encontrado através destas coisas. 103. Uma vez que tenhamos confiado nossa esperança sobre algo a Deus, não discutimos mais com nosso próximo sobre isso. 104. Se, como a Escritura ensina, tudo involuntário tem sua causa no que é voluntário, o homem não tem inimigo maior do que ele mesmo. 105. O primeiro entre todos os males é a ignorância. Em seguida, vem a falta de fé. 106. Escape da tentação através da paciência e da oração. Você se opõe à tentação sem essas coisas, ela apenas o ataca com mais força. 107. Aquele que é gentil aos olhos de Deus é mais sábio do que o sábio, e aquele que é humilde de coração é mais forte do que o forte. Pois eles suportam o jugo de Cristo com conhecimento espiritual. 108. Tudo o que dizemos ou fazemos sem oração acaba sendo pouco confiável ou prejudicial, e assim nos expõe sem que percebamos. 109. Apenas um é justo em obras, palavras e pensamentos. Mas muitos são feitos justos pela fé, graça e arrependimento. 110. Aquele que se arrepende não pode ser arrogante, assim como aquele que peca deliberadamente não pode ser humilde. 111. A humildade consiste, não em condenar nossa consciência, mas em reconhecer a graça e compaixão de Deus. 112. O que uma casa é para o ar, o intelecto espiritual é para a graça divina. Quanto mais você se livra da materialidade, mais o ar e a graça entrarão por si mesmos. E quanto mais você aumenta a materialidade, mais eles se afastarão. 113. A materialidade no caso de uma casa consiste em móveis e comida. A materialidade no caso do intelecto é autoestima e prazer sensual. 114. Espaço amplo no coração denota esperança em Deus. Congestão denota cuidado corporal. 115. A graça do Espírito é uma e inalterada, mas energiza em cada um de nós como ele deseja. 116. Quando a chuva cai sobre a terra, ela dá vida à qualidade inerente a cada planta, doçura no doce, adstringência no adstringente. Da mesma forma, quando a graça cai nos corações dos fiéis, ela dá a cada um as energias apropriadas às diferentes virtudes sem ela mesma mudar. 117. Para aquele que tem fome de Cristo, a graça é alimento. Para aquele que tem sede, uma bebida revigorante. Para aquele que está frio, um agasalho. Para aquele que está cansado, descanso. Para aquele que ora, garantia. Para aquele que lamenta, consolação. 118. Quando você ouve a Escritura dizer do Espírito Santo que ele pousou sobre cada um dos apóstolos, ou que veio sobre o profeta, ou que energiza, ou que é entristecido, ou que é apagado, e que outros são cheios do Espírito Santo, não suponha que o Espírito está sujeito a algum tipo de divisão, variação ou mudança, mas esteja certo de que, da maneira que descrevemos, ele é invariável, inalterável e todo-poderoso. Portanto, em todas as suas energias, ele permanece como é, e de maneira divina ele dá a cada pessoa o que é necessário. Sobre aqueles que foram batizados, ele se derrama em sua plenitude como o sol. Cada um de nós é iluminado por ele na medida em que odiamos as paixões que nos obscurecem e nos livramos delas. Mas na medida em que temos amor por elas e nelas permanecemos nas trevas. 119.
Aquele que odeia as paixões se livra de suas causas. Mas aquele que é atraído por suas causas é atacado pelas paixões, mesmo que não o deseje. 120. Quando pensamentos malignos se tornam ativos dentro de nós, devemos nos culpar e não ao pecado ancestral. 121. As raízes dos pensamentos malignos são os vícios óbvios, que continuamos tentando justificar em nossas palavras e ações. 122. Não podemos entreter uma paixão em nossa mente a menos que tenhamos amor por suas causas. 123. Pois qual homem que não se importa em ser envergonhado, entretém pensamentos de autoestima? Ou quem recebe desprezo e ainda assim fica perturbado pela desonra? E quem tem um coração quebrantado e contrito e ainda se entrega ao prazer carnal? Ou quem confia em Cristo e ainda se preocupa ou briga por coisas transitórias? 124. Se um homem é tratado com desprezo por alguém e ainda assim não reage com raiva em palavra ou pensamento, mostra que adquiriu conhecimento real e fé firme no Senhor. 125. Os filhos dos homens são falsos e enganam com suas balanças, mas Deus atribui a cada um o que é justo. 126. Se o criminoso não manter seus ganhos para sempre, sua vítima não sofrer sempre necessidade, certamente o homem passa como uma sombra e se preocupa em vão. 127. Quando você vê alguém sofrendo grande desonra, pode ter certeza de que ele foi levado por pensamentos de autoestima e agora está colhendo, muito a contragosto, a colheita das sementes que semeou em seu coração. 128. Aquele que desfruta de prazeres corporais além do limite adequado pagará pelo excesso 100 vezes em sofrimentos. 129. Um homem exercendo autoridade deve informar a seu subordinado seu dever, e, se desobedecido, deve alertá-lo sobre as más consequências. 130. Aquele que sofre uma injustiça e não exige reparação daquele que o prejudicou confia em Cristo para compensar a perda, e ele é recompensado 100 vezes neste mundo e herda a vida eterna. 131. A lembrança de Deus é um sofrimento no coração suportado com espírito de devoção. Mas aquele que esquece de Deus torna-se indulgente consigo mesmo e insensível. 132. Não diga que um homem impassível não pode sofrer aflição, pois mesmo que ele não sofra por si mesmo, ele está sujeito a fazê-lo por seu próximo. 133. Quando o inimigo registra contra um homem muitos pecados esquecidos, ele obriga seu devedor a recordá-los na memória, aproveitando-se plenamente da lei do pecado. 134. Se você deseja lembrar de Deus incessantemente, não rejeite como injusto o que acontece com você, mas aceite pacientemente como seu devido. Pois a aceitação paciente do que acontece acende a lembrança de Deus, enquanto a recusa enfraquece o propósito espiritual do coração e o faz esquecer. 135. Se você quer que seus pecados sejam cobertos pelo Senhor, não exiba suas virtudes aos outros. Pois o que fazemos com nossas virtudes, Deus também fará com nossos pecados. 136. Tendo escondido sua virtude, não se encha de orgulho, imaginando que alcançou a retidão. Pois a retidão não é apenas esconder suas boas ações, mas também nunca pensar em pensamentos proibidos. 137. Regozije-se, não quando você faz o bem a alguém, mas quando suporta sem rancor a hostilidade que se segue. Pois assim como a noite segue o dia, os atos de malícia seguem os atos de bondade. 138. Atos de bondade e generosidade são estragados pelo orgulho, mesquinhez e prazer, a menos que estes tenham sido primeiro destruídos pelo temor de Deus. 139. A misericórdia de Deus está oculta em sofrimentos não escolhidos por nós, e se aceitarmos tais sofrimentos pacientemente, eles nos levam ao arrependimento e nos livram do castigo eterno. 140. Alguns, quando observam ativamente os mandamentos, esperam que isso compense seus pecados. Outros, que observam os mandamentos sem essa presunção, obtêm a graça daquele que morreu por conta de nossos pecados. Devemos considerar qual destas é correta. 141. O medo do inferno e o amor pelo reino de Deus nos permitem aceitar pacientemente a aflição, e isso não acontece por si só, mas por meio daquele que conhece nossos pensamentos. 142. Aquele que crê nas bênçãos do mundo vindouro se abstém por conta própria dos prazeres deste mundo presente. Mas aquele que carece dessa fé torna-se amante do prazer e insensível. 143. Não pergunte como um homem pobre pode ser indulgente consigo mesmo quando falta os meios materiais. Pois é possível ser indulgente consigo mesmo de uma maneira ainda mais desprezível através de seus pensamentos. 144.
O conhecimento dos seres criados é uma coisa, e o conhecimento da verdade divina é outra. O segundo supera o primeiro, assim como o sol ofusca a lua. 145. O conhecimento dos seres criados aumenta quanto mais observamos ativamente os mandamentos, mas o conhecimento da verdade cresce quanto mais esperamos em Cristo. 146. Se deseja ser salvo e vir ao conhecimento da verdade, esforce-se sempre para transcender as coisas sensíveis, e apenas através da esperança se apegar a Deus. Então você encontrará principados e potestades lutando contra você, Efésios 6:12, desviando você contra a sua vontade e provocando ao pecado. Mas se você prevalecer sobre eles através da oração e manter sua esperança, receberá a graça de Deus, e isso o livrará da ira vindoura. 147. Se entender o que é dito de maneira mística por São Paulo, que lutamos contra as hostes espirituais da maldade, Efésios 6:12, também entenderá a parábola do Senhor, que ele falou. Abre aspas. Com o propósito de que os homens devem sempre orar e não desfalecer. Fecha aspas. Lucas 18:1. 148. A lei ordena figurativamente que os homens trabalhem por 6 dias e descansem no 7º. Êxodo 20:9-10. O termo trabalho, quando aplicado à alma, significa atos de bondade e generosidade por meio de nossas posses, ou seja, através de coisas materiais. Mas o descanso e repouso da alma é vender tudo e dar aos pobres. Mateus 19:21, como o próprio Cristo disse. Assim, através de sua falta de posses, ela descansará de seu trabalho e se dedicará à esperança espiritual. Esse é o descanso ao qual Paulo também nos exorta a entrar, dizendo, abre aspas, esforcemo-nos, pois, por entrar nesse descanso. Fecha aspas. Hebreus 4:11. 149. Ao dizer isso, não estamos esquecendo as bênçãos da vida futura ou limitando a recompensa universal apenas à vida presente. Estamos simplesmente afirmando que é necessário, em primeiro lugar, ter a graça do Espírito Santo energizando o coração e, assim, proporcionalmente a essa energização, entrar no reino dos céus. O Senhor deixou claro ao dizer, abre aspas, o reino dos céus está dentro de vós. Fecha aspas. Lucas 17:21. O apóstolo também disse o mesmo. Abre aspas. A fé é a substância das coisas esperadas. Fecha aspas. Hebreus 11:1. Abre aspas. Correi de tal maneira que o alcanceis. Fecha aspas. 1 Coríntios 9:24. Abre aspas. Examinai a vos mesmos se permaneceis na fé, não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. A menos que, é claro, sejais reprovados. Fecha aspas. 2 Coríntios 13:5. 150. Aquele que conheceu a verdade não se opõe às aflições que lhe ocorrem, pois sabe que elas o conduzem ao temor de Deus. 151. Lembrar pecados passados em detalhes causa dano ao homem que espera em Deus. Pois, quando essa lembrança traz remorso, ela o priva da esperança. Mas se ele imagina os pecados sem remorso, eles o contaminam novamente com a antiga impureza. 152. Quando o intelecto, através da rejeição das paixões, alcança uma esperança inabalável, então o inimigo o faz visualizar seus pecados passados sob pretexto de confessá-los a Deus. Assim, ele tenta reacender paixões que, pela graça de Deus, foram esquecidas, e assim infligir secretamente dano. Então, mesmo que alguém seja iluminado e odeie as paixões, inevitavelmente será preenchido com escuridão e confusão ao lembrar do que fez. Mas se ainda estiver confuso e indulgente consigo mesmo, certamente brincará com as provocações do inimigo e as acolherá sob a influência da paixão, de modo que essa lembrança se mostrará uma preposição e não uma confissão. 153. Se desejas fazer uma confissão irrepreensível a Deus, não percas tempo detalhando tuas falhas, mas resiste firmemente aos seus ataques renovados. 154. As provações vêm sobre nós por causa de nossos pecados anteriores, trazendo o que é apropriado para cada transgressão. 155. O homem que possui conhecimento espiritual e entende a verdade confessa a Deus, não relembrando o que fez, mas aceitando pacientemente o que acontece. 156. Se recusares aceitar o sofrimento e a desonra, não alegues estar em estado de arrependimento por causa de tuas outras virtudes. Pois a autoestima e a insensibilidade podem servir ao pecado mesmo sob a cobertura da virtude. 157. Assim como o sofrimento e a desonra geralmente dão origem às virtudes, o prazer e a autoestima geralmente dão origem aos vícios. 158.
Todo prazer corporal resulta de permissividade anterior, e a permissividade resulta da falta de fé. 159. Aquele que está sob o poder do pecado não pode, por si mesmo, prevalecer sobre a vontade da carne, porque sofre estímulo contínuo em todos os seus membros. 160. Aqueles que estão sob o domínio das paixões devem orar e ser obedientes. Mesmo quando recebem ajuda, apenas conseguem lutar contra suas preconcepções. 161. Aquele que tenta conquistar sua própria vontade por meio da obediência e da oração está seguindo um método ascético sábio. Sua renúncia às coisas externas indica sua luta interna. 162. Aquele que não alinha sua vontade com a de Deus é surpreendido por seus próprios planos e cai nas mãos de seus inimigos. 163. Quando você vê dois homens maus se tornando amigos, pode ter certeza de que cada um está cooperando com os desejos do outro. 164. Os arrogantes e os presunçosos concordam alegremente, pois o arrogante elogia o presunçoso que o adula de maneira servil, enquanto o presunçoso louva o arrogante que o elogia continuamente. 165. O homem que ama a Deus beneficia-se tanto do elogio quanto da censura. Se é elogiado por suas boas ações, torna-se mais zeloso. Se é repreendido por seus pecados, arrepende-se. Nossa vida exterior deve estar de acordo com nosso progresso interior, e nossas orações a Deus com nossa vida. 166. É bom manter firme o mandamento principal e não se preocupar com coisas específicas ou orar por elas, mas buscar apenas o reino e a palavra de Deus. Mateus 6. 25 a 33. No entanto, se ainda estamos preocupados com nossas necessidades específicas, também devemos orar por cada uma delas. Aquele que faz ou planeja algo sem oração não terá sucesso no final. E isso é o que o Senhor quis dizer quando disse: abre aspas. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Fecha aspas. João 15, 5. 167. Se um homem negligencia um mandamento sobre a oração, então ele comete atos piores de desobediência, cada um o entregando ao próximo como um prisioneiro. 168. Aquele que aceita aflições presentes na expectativa das bênçãos futuras encontrou o conhecimento da verdade, e ele se libertará facilmente da raiva e do remorso. 169. Aquele que escolhe ser maltratado e desonrado em nome da verdade está seguindo o caminho apostólico. Ele pegou a cruz e está amarrado em correntes. Mateus 16, 24. Atos 28, 20. Mas quando ele tenta concentrar sua atenção no coração sem aceitar essas duas coisas, sua mente se desvia do caminho e ele cai nas tentações e armadilhas do diabo. 170. Em nossa guerra ascética, não podemos nos livrar de pensamentos malignos sem se livrar de suas causas, nem de suas causas sem nos livrarmos dos pensamentos. Pois se rejeitarmos um sem o outro, em pouco tempo o outro nos envolverá em ambos de uma vez. 171. Aquele que luta contra os outros por medo de dificuldades ou reprovação sofrerá mais severamente pelo que lhe acontece nesta vida, ou será punido implacavelmente na vida futura. 172. Aquele que deseja ser poupado de todas as desventuras deve associar Deus a tudo por meio da oração. Com sua mente, ele deve colocar sua esperança nele, deixando de lado, tanto quanto possível, todas as preocupações com coisas dos sentidos. 173. Quando o diabo encontra alguém preocupado desnecessariamente com coisas corporais, primeiro o priva dos frutos árduos do conhecimento espiritual e depois corta sua esperança em Deus. 174. Se você algum dia atingir a fortaleza da oração pura, não aceite o conhecimento das coisas criadas que lhe é apresentado naquele momento pelo inimigo, para não perder o que é maior. Pois é melhor atirar nele de cima com as flechas da oração, confinado como ele está lá embaixo, do que negociar com ele enquanto ele nos oferece o conhecimento que saqueou e tenta nos afastar dessa oração que o derrota. 175. O conhecimento das coisas criadas ajuda um homem em tempos de tentação e letargia, mas em tempos de oração pura, geralmente é prejudicial. 176. Se for sua tarefa dar instrução espiritual e você for desobedecido, lamente interiormente, mas não fique exteriormente chateado. Pois se você lamentar, não compartilhará a culpa da pessoa que o desobedece, mas se ficar chateado, será testado pelas mesmas tentações que ele enfrenta. 177. Ao explicar as coisas, não oculte o que é relevante para as necessidades dos presentes. Você deve discutir explicitamente tudo o que for apropriado, mas referir-se menos explicitamente ao que é difícil de aceitar. 178.
Se alguém não estiver sob sua obediência, não o repreenda diretamente por seus erros, pois isso implicaria que você tem autoridade sobre ele e não está apenas dando conselhos. 179. O que é dito sem referência explícita a indivíduos é útil para todos, pois cada um o aplica a si mesmo de acordo com sua própria consciência. 180. Aquele que fala corretamente deve reconhecer que recebe as palavras de Deus, pois a verdade não pertence a quem fala, mas a Deus que o está energizando. 181. Não discuta com pessoas que não estão sob sua obediência quando elas se opõem à verdade. Caso contrário, você pode despertar o ódio delas. 182. Se você ceder quando alguém sob sua obediência contradiz erroneamente você, o desvia sobre o ponto em questão e também o encoraja a repudiar sua promessa de obediência. 183. Aquele que, com temor a Deus, admoesta ou corrige um homem que pecou, adquire a virtude oposta a esse pecado. Mas quem o repreende por rancor e má vontade se torna sujeito a uma paixão semelhante, de acordo com a lei espiritual. 184. Aquele que aprendeu a lei corretamente teme o legislador e, temendo-o, afasta-se de todo mal. 185. Não seja de língua dupla, dizendo uma coisa quando sua consciência diz outra, pois a Escritura coloca tais pessoas sob maldição. Eclesiástico 28:13. 186. Um homem fala a verdade e é odiado por isso pelos tolos. Outro fala hipocritamente, por essa razão, é amado. Mas, em ambos os casos, sua recompensa não é demorada, pois no momento apropriado o Senhor recompensa a cada um conforme o devido. 187. Aquele que deseja evitar problemas futuros deve suportar seus problemas presentes com alegria, pois, equilibrando um contra o outro, através de pequenos sofrimentos, ele evitará aqueles que são grandes. 188. Guarde suas palavras de se gabar e seus pensamentos de presunção. Caso contrário, você pode ser abandonado por Deus e cair no pecado. Pois o homem não pode fazer nada de bom sem a ajuda de Deus, que vê tudo. 189. Deus, que vê tudo, recompensa devidamente não apenas nossas ações, mas também nossos pensamentos e propósitos voluntários. 190. Pensamentos involuntários surgem do pecado anterior, os voluntários, de nossa livre vontade. Assim, estes últimos são a causa dos primeiros. 191. Pensamentos malignos que surgem contra a nossa vontade são acompanhados de remorso e, portanto, desaparecem logo, mas quando são escolhidos livremente, são acompanhados de prazer e, por isso, são difíceis de se livrar. 192. Os indulgentes consigo mesmos são afligidos por críticas e dificuldades, aqueles que amam a Deus, pela adulação e luxo. 193. Aquele que não compreende os julgamentos de Deus é facilmente desequilibrado por cada sopro de vento. Quando elogiado, ele se exulta. Quando criticado, sente a amargura. Quando festivamente se banqueteia, age como um porco. E quando enfrenta dificuldades, geme e resmunga. Quando entende, se exibe. E quando não entende, finge que entende. Quando rico, é arrogante. E quando na pobreza, age como hipócrita. Saciado, torna-se insolente. E quando jejua, torna-se arrogante. Ele discute com aqueles que o repreendem, e aqueles que o perdoam, ele considera como tolos. 194. A menos que um homem adquira, pela graça de Cristo, conhecimento da verdade e temor de Deus, ele é gravemente ferido não apenas pelas paixões, mas também pelas coisas que lhe acontecem. 195. Quando você quiser resolver um problema complexo, busque a vontade de Deus na questão, e encontrará uma solução construtiva. 196. Quando algo está de acordo com a vontade de Deus, toda a criação o auxilia. Mas quando Deus rejeita algo, a criação também se opõe. 197. Aquele que se opõe a eventos desagradáveis contraria inadvertidamente o comando de Deus. Mas quando alguém o aceita com conhecimento real, ele espera pacientemente pelo Senhor. 198. Ao ser testado por alguma provação, você deve tentar descobrir não por que ou por meio de quem ela veio, mas apenas como suportá-la com gratidão, sem angústia ou rancor. 199. O pecado de outra pessoa não aumenta o nosso próprio, a menos que nós mesmos o abracemos por meio de pensamentos malignos. 200. Se não for fácil encontrar alguém que se conforme à vontade de Deus e que não tenha sido testado, devemos agradecer a Deus por tudo o que nos acontece. 201. Se Pedro não tivesse falhado em pegar algo durante a pescaria noturna, Lucas 5:5, ele não teria pescado nada durante o dia.
E se Paulo não tivesse sofrido cegueira física, Atos 9,8, ele não teria recebido visão espiritual. E se Estevão não tivesse sido difamado como blasfemador, ele não teria visto os céus abertos e contemplado a Deus. Atos 6:15. Atos 7:56. 202. Assim como o trabalho de acordo com Deus é chamado de virtude, a aflição inesperada é chamada de teste. 203. Deus testou Abraão, Gênesis 22, 1-14, ou seja, Deus o afligiu para o seu próprio benefício, não para descobrir que tipo de homem Abraão era, pois ele o conhecia, visto que ele sabe todas as coisas antes que elas venham a existir, mas para lhe proporcionar oportunidades de mostrar uma fé perfeita. 204. Toda aflição testa nossa vontade, mostrando se ela está inclinada para o bem ou para o mal. Por isso, uma aflição imprevista é chamada de teste, porque permite que o homem teste seus desejos ocultos. 205. O temor de Deus nos obriga a lutar contra o mal, e quando lutamos contra o mal, a graça de Deus o destrói. 206. A sabedoria não é apenas perceber a consequência natural das coisas, mas também aceitar como devido a malícia daqueles que nos prejudicam. Pessoas que não vão além do primeiro tipo de sabedoria tornam-se orgulhosas, enquanto aquelas que atingem o segundo tornam-se humildes. 207. Se você não quer que pensamentos malignos estejam ativos dentro de você, aceite a humilhação da alma e a aflição da carne, e não apenas em ocasiões específicas, mas sempre, em todos os lugares e em todas as coisas. 208. Aquele que aceita voluntariamente a correção pela aflição não é dominado por pensamentos malignos contra a sua vontade, enquanto aquele que não aceita a aflição é aprisionado por pensamentos malignos, mesmo que os resista. 209. Quando você é prejudicado e seu coração e sentimentos estão endurecidos, não fique angustiado, pois isso aconteceu providencialmente, mas fique feliz e rejeite os pensamentos que surgem dentro de você, sabendo que se forem destruídos na fase em que são apenas provocações, suas más consequências serão eliminadas, ao passo que se os pensamentos persistirem, espera-se que o mal se desenvolva. 210. Sem contrição do coração, é totalmente impossível nos livrarmos do mal. Agora, o coração é contrito por um autocontrole triplo, no sono, na comida e no relaxamento corporal. O excesso dessas três coisas leva à autoindulgência, e isso, por sua vez, nos faz aceitar pensamentos malignos, sendo contrário à oração e ao trabalho apropriado. 211. Se for seu dever dar ordens aos seus irmãos, esteja ciente de seu papel e, quando eles o contradisserem, não deixe de dizer-lhes o que é necessário. Quando obedecerem a você, você será recompensado por causa de sua virtude. Mas quando desobedecerem a você, você mesmo assim os perdoará e será igualmente recompensado por aquele que disse. Abre aspas. Perdoa e serás perdoado. Fecha aspas. Mateus 6:14. 212. Todo evento é como um mercado. Quem sabe negociar obtém um bom lucro, quem não sabe tem prejuízo. 213. Se alguém não obedecer quando você lhe disser uma vez, não discuta e tente compeli-lo, mas tome para si o lucro que ele desprezou. Pois a paciência lhe trará mais benefícios do que corrigi-lo. 214. Quando a conduta malévola de uma pessoa começa a afetar os outros, você não deve mostrar longanimidade, e, em vez de buscar seu próprio benefício, deve procurar o benefício dos outros, para que possam ser salvos. Pois a virtude envolvendo muitas pessoas é mais valiosa do que a virtude envolvendo apenas uma. 215. Se um homem cai em algum pecado e não sente remorso por sua ofensa como deveria, ele facilmente cairá na mesma armadilha novamente. 216. Assim como uma leoa não faz amizade com um bezerro, a impudência não aceita de bom grado o remorso que está de acordo com a vontade de Deus. 217. Assim como uma ovelha não acasala com um lobo, o sofrimento do coração não se une à saciedade para a concepção de virtudes. 218. Ninguém pode experimentar o sofrimento e o remorso de uma maneira que esteja de acordo com a vontade de Deus, a menos que primeiro ame o que os causa. 219. O temor de Deus e a repreensão induzem ao remorso. A adversidade e as vigílias nos tornam íntimos do sofrimento. 220. Aquele que não aprende com os mandamentos e advertências da Escritura será conduzido pelo chicote do cavalo e a aguilhada do jumento. Provérbios 26:3. E se ele se recusar a obedecer também a esses, sua boca deve ser controlada com freio e cabristó. Salmo 32:9. 221. Aquele que é facilmente vencido pelo menor inevitavelmente será escravizado pelo maior.
Mas aquele que é superior ao menor também resistirá ao maior com a ajuda do Senhor. 222. Quando alguém se vangloria de suas virtudes, não tente ajudá-lo repreendendo-o. Pois um homem não pode amar a ostentação e ao mesmo tempo amar a verdade. 223. Cada palavra de Cristo nos mostra a misericórdia, justiça e sabedoria de Deus, e se ouvirmos com alegria, o poder delas entra em nós. Isso porque os implacáveis e os injustos, ouvindo Cristo com repugnância, não foram capazes de compreender a sabedoria de Deus, mas até mesmo o crucificaram por ensiná-la. Assim, nós também deveríamos nos perguntar se o ouvimos com alegria. Pois ele disse, abre aspas, aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Fecha aspas. João 14, 21. Você vê como ele escondeu sua manifestação nos mandamentos. Portanto, de todos os mandamentos, o mais abrangente é amar a Deus e ao próximo. Esse amor é fortalecido pela abstenção das coisas materiais e pela quietude dos pensamentos. 224. Sabendo disso, o Senhor nos exorta a, abre aspas, não nos preocuparmos com o amanhã. Fecha aspas. Mateus 6:34, e com razão. Pois se alguém não se libertou das coisas materiais e da preocupação com elas, como pode se libertar dos pensamentos malignos? E se ele é assediado por pensamentos malignos, como pode perceber a realidade do pecado oculto por trás deles? Esse pecado envolve a alma em trevas e obscuridade, aumentando seu domínio sobre nós por meio de nossos pensamentos e ações malignas. O diabo inicia todo o processo testando um homem com uma provocação que ele não é obrigado a aceitar. Mas o homem, instigado pela indulgência e autoestima, começa a entreter essa provocação com prazer. Mesmo que sua discriminação lhe diga para rejeitá-la, na prática ele se deleita e a aceita. Se alguém não percebeu esse processo geral de pecar, quando ele orará sobre isso e será purificado? E se ele não foi purificado, como encontrará a pureza da natureza? E se ele não encontrou isso, como contemplará a morada interior de Cristo? Pois somos morada de Deus, conforme as palavras do profeta, do Evangelho do Apóstolo. Zacarias 2, 10. João 14, 23. 1 Coríntios 13, 16. Hebreus 3, 6. 225. Seguindo a sequência descrita, devemos procurar a morada e bater com oração persistente, para que, seja nesta vida ou na nossa morte, o Mestre nos abra e não diga por causa de nossa negligência. Abre aspas. Eu não sei de onde você vem. Fecha aspas. Lucas 13, 25. Não só devemos pedir e receber, mas também devemos guardar com segurança o que nos foi dado, pois algumas pessoas perdem o que receberam. Um conhecimento teórico ou experiência casual dessas coisas pode ser adquirido por aqueles que começaram a aprender tarde na vida ou que ainda são jovens. Mas a prática constante e paciente dessas coisas é dificilmente adquirida mesmo por idosos devotos e profundamente experientes, que a perderam repetidamente por falta de atenção e depois, por sofrimento voluntário, procuraram e a encontraram novamente. Portanto, vamos imitá-los constantemente nisso, até que também tenhamos adquirido essa prática de forma irremovível. 226. Dentre muitas ordenanças da lei espiritual, chegamos a compreender estas poucas. O grande salmista nos instiga repetidamente a aprender e praticá-las enquanto louvamos incessantemente o Senhor Jesus. A Ele se deve a glória, o poder e a adoração, agora e por todos os séculos. Amém.